Vamos lá, então, pessoal. Vou começar, então, nossa apresentação de hoje. Úlceras de pressão, a segunda parte. Vamos lá. Novamente, baseado aqui nos dois guidelines. Então, relembrando aí a força da evidência e da recomendação. Só para lembrar aí que a força da evidência vai de A até C, sendo que a A é a mais importante e a C, estudos com menos força, e o GPS seriam boas práticas. Né? Não tem estudo, mas são considerados boas práticas. A força, então, quando duas setinhas para cima quer dizer que é forte, e duas setinhas para baixo quer dizer que não é para fazer. Vamos começar, então, as lesões por pressão no calcanhar. Né? Por que é tão importante essa região? Porque muita gente confunde aí as lesões por pressão normais com a do calcanhar, que ela tem algumas particularidades que seriam importantes a gente relembrar. Então, primeira coisa, quando o paciente tem uma lesão no calcanhar, a gente tem que avaliar o status vascular, a perfusão nos membros inferiores, calcanhares e pés, ao realizar uma avaliação de pele e tecido como parte da avaliação de risco. A gente vê o desenho aí, todos os pulsos palpados, né? Então, seria algo medular para se fazer. Então, o calcanhar, como que a gente previne lesão por pressão no calcanhar? A gente tem que levar o calcanhar do indivíduo em risco de desenvolvimento dessa lesão por pressão. Se ele tiver categoria 1 ou 2, a gente tem que usar um dispositivo projetado especificamente para a suspensão do calcanhar ou um travesseiro almofada de espuma. A gente tem que aliviar o calcanhar completamente, de maneira a distribuir o peso da perna ao longo da panturrilha. Não pode pressionar o tendão de Aquiles e nem a veia poplítea. Então, no desenho, a gente vê aí, atrás do joelho relativamente solto, o tendão lá embaixo solto e o pé totalmente, nem apareceu na foto, totalmente solto. Existem também outras tecnologias que mostram aí que dá para a gente manter esse alívio de carga com outras coisas, mas é importante sempre deixar livre aí o tendão, a veia poplítea e o calcanhar. Então, nesse caso aí, a gente tem uma órtese liberando aí o calcanhar do contato, então acaba tirando a pressão de cima. Também usar uma cobertura profilática como complemento para aliviar a pressão do calcanhar e outras estratégias para prevenir lesões por pressão no calcanhar. Então, a gente vê aí o Mepelex, né, no caso, uma marca aí que a gente consegue colocar um curativo multicamada aí que também ajuda a prevenir a pressão. Superfícies de suporte. Então, talvez a parte mais importante de hoje, essas superfícies, seria como se fosse o colchão do paciente, né? Então, a gente tem que selecionar uma superfície de suporte que atenda à necessidade individual de redistribuição de pressão com base nos seguintes fatores. A gente tem que considerar a mobilidade e atividade do paciente. Temos que ver a necessidade de influenciar o controle do microclima e a redução do cisalhamento. Então, lembrar que quanto mais quente a pele, mais úlcera tem. Quanto mais úmida, mais úlcera tem. Tamanho e o peso do indivíduo, o número, a gravidade e a localização das lesões que ele já tenha e o risco de desenvolvimento de novas lesões por pressão. Então, um cuidado importante, a gente tem que certificar de que a área da superfície do leito é suficientemente ampla para permitir a movimentação do indivíduo sem contato com as grades do leito. Então, a gente não pode, o indivíduo não pode ficar encostando na grade, porque se ele estiver encostando na grade, aquele local tem uma chance grande de desenvolver uma lesão. A gente tem que selecionar uma superfície de suporte que promova a redistribuição da pressão, a redução do cisalhamento e o microclima adequado para indivíduos obesos. Então, a gente vê aí um colchão pneumático como exemplo aí na figura. A gente tem que utilizar um colchão ou um colchonete com camada única de espuma reativa. Então, ela tem que ser reativa. Ela se adapta aí à pessoa de alta especificação. Então, uma alta seria que ela consegue ser muito específico aí para o uso na pessoa, ao invés de uma sem alta especificação para indivíduo em risco de desenvolver lesões por pressão. Então, cada local aí
tem uma espuma firme ou menos firme que ela vai se adaptar aí à pessoa. Então, deixa eu ver se eu melhoro aqui. Temos que considerar o uso de um colchão. Vamos voltar. Um colchão de ar reativo ou um colchonete de sobreposição para indivíduos em risco de desenvolver lesões por pressão. Então, a gente vê aí na foto aí um colchão reativo, né? Tem vários, cada local tem uma composição. Então, isso aí ajuda muito. A gente tem muito pouco no mercado, a maior parte das fotos aí eu peguei de foto do exterior. Existe aí uma tecnologia antiga, mas ela entra no guideline, que é o uso do couro natural de carneiro. Então, aí é possível colocar, igual na foto, aí, um protetor no calcanhar do paciente para tentar evitar uma lesão por pressão. Então, também, a gente precisa avaliar os benefícios relativos do uso do colchão pneumático de pressão alternada ou um colchonete de sobreposição para indivíduos em risco de lesão por pressão. Então, um colchão pneumático, ele ajuda bastante a prevenir pressão. Então, também pode ser um colchonete de sobreposição. Importantíssimo aí é usar uma superfície de suporte para redistribuição da pressão na mesa de cirurgia. Então, tem que avaliar sempre aí essa espuma que tem na mesa, porque às vezes ela está gasta, ela não se adapta ao paciente, então às vezes a cirurgia dura muitas horas e no final da cirurgia o paciente aparece aí uma lesão por pressão categoria 1 ou categoria 2. Então é importante também na mesa cirúrgica ter esse cuidado. A gente tem que considerar o emprego de uma superfície de suporte especial para o indivíduo com lesão por pressão. Não pode ser posicionado sem pressionar a lesão por pressão existente. Possui lesões por pressão em 2 ou mais áreas de reposicionamento, por exemplo, sacro e trocânter, que limita as opções de reposicionamento. Ter uma lesão por pressão que não cicatriza ou que se deteriora apesar de cuidados. Tem alto risco de desenvolvimento de lesão por pressão adicionais. Foi submetido a uma cirurgia plástica e com retalho ou enxerto. Se o paciente está com desconforto no leito ou está em uma superfície de suporte inadequada, às vezes ele precisa de uma superfície de suporte especial, customizada para ele. Então, existe uma especial aqui, que seria o leito com ar fluidizado, né? Então, esse ar aí, ele é bombeado dentro desse leito e dentro tem partículas pequenas que eles se adaptam ao paciente. Então, não é apenas o colchão de ar. Então, existe aí que acaba virando quase um fluido isso daí. Então, isso aí ajuda muito o paciente com lesão por pressão em risco. Selecionar um assento e respectiva superfície de suporte que atenda às necessidades individuais de distribuição de pressão, levando em consideração o tamanho e a configuração do corpo, o efeito da postura e deformidade na distribuição da pressão e necessidade de mobilidade e estilo de vida. Uma coisa importante, que é muito esquecido, é a almofada de redistribuição de pressão na cadeira de rodas ou na cadeira. Então, olha aí na figura uma bem moderna, né? Já viu alguém com isso aí? Nunca, né? Provavelmente. Então, a lesão por pressão isquiática ou até sacral pode acontecer nos pacientes na cadeira. Então, a gente tem que ter aí almofada de redistribuição de pressão. Existe, então, até mais desenvolvido, o uso de almofada de ar de pressão alternada para apoiar a cicatrização de uma lesão por pressão em indivíduos sentados em uma cadeira de rodas por períodos prolongados, principalmente se o indivíduo for incapaz de realizar manobras de alívio de pressão. Então, o paciente aí, por exemplo, com trauma raquimedular, a própria cadeira tem que ter um dispositivo aí automático que faça essa redistribuição da pressão. Então, como vocês podem ver, existe aí um mercado gigantesco de órteses pouco explorado, né? A gente só vê a cadeira de roda naquele paninho, sendo que tem tanta coisa que dá para ser adicionado aí para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, usar uma almofada de redistribuição de pressão projetada para indivíduos obesos em superfície de assento. Então, não basta o paciente ficar sentado nessa cadeira. É cadeira de couro, tudo não. Tem que ter uma almofada de redistribuição de pressão. Considerar o uso de uma superfície de suporte de redistribuição de pressão durante o transporte de indivíduos com risco
Então, não basta a gente achar que só porque é pouquinho o tempo de duração aí que leva de um local para o outro, às vezes só 3 a 5 minutos sentado aí sem se movimentar, na mesma posição, já pode esquemiar um pouco a pele, pode esquemiar estruturas mais profundas e começar a dar o start aí que precisa para uma lesão de pressão. Quando a gente for transferir o indivíduo da prancha por prancha, a gente tem que tentar tirar ele o mais rápido possível dessa prancha. A prancha aí, ficar muito tempo, às vezes ficam horas na prancha, pode levar à lesão por pressão. Então, agora a gente tem a parte das lesões por pressão relacionadas a dispositivos médicos, né? Então, a gente sabe aí que vários dispositivos ficam comprimindo a pele, algum local do corpo, e com o tempo pode levar a isquemia local e causar uma lesão por pressão. A gente tem que revisar e selecionar os dispositivos para tentar reduzir o risco de desenvolvimento de lesões por pressão relacionadas a dispositivo médico. Temos que considerar a capacidade do dispositivo de minimizar os danos, o tamanho e o formato correto, a capacidade de aplicar corretamente o dispositivo e a capacidade de proteger corretamente o dispositivo. Então, por exemplo, monitorar regularmente a tensão das fixações de dispositivos médicos e, sempre que possível, buscar a autoavaliação de conforto do indivíduo. Na foto a gente vê um bebezinho, né? A gente vê que ele não vai falar para a gente se está tudo bem, mas a gente tem que avaliar sempre o conforto, se ele está irritado, se ele está se movimentando muito aquele local. E nos adultos a gente tem que perguntar, se possível, se ele estiver sentindo, ou a gente tem que observar e avaliar bem o local. Então temos que avaliar a pele sob e ao redor do dispositivo, quanto a sinais de lesões relacionadas à pressão como parte da avaliação. Então a gente vê aí uma lesão por pressão aí no occipital, paciente aí submetido aí ao uso de uma máscara, e você vê com o tempo aí desenvolveu uma lesão nessa região. Então a gente tem que reduzir ou redistribuir a pressão na interface entre a pele e o dispositivo. Tem algumas técnicas, a gente pode fazer a rotação ou reposicionamento regular, um suporte físico para o dispositivo médico, a fim de minimizar a pressão, e a remoção de dispositivos médicos quando possível. Então, sempre que possível, tirar aquele dispositivo. Usar uma cobertura profilática sobre um dispositivo médico para tentar reduzir o risco de lesões por pressão. Então, a gente vê aí na foto várias formas aí de tentar reduzir a pressão de um dispositivo médico, né? Então, por bastante espuma, que tenta almofadas, que tentam redistribuir a pressão. Sempre que possível, a gente tem que alternar o dispositivo de fornecimento de oxigênio entre uma máscara e a cânula nasal, se apropriado e seguro, claro, para reduzir a gravidade das lesões por pressão facial em neonatos e em adultos e em crianças. Então, nos dois, a gente tem que tentar aí evitar usar máscara há muito tempo ou também usar cânula há muito tempo, tentar alternar. Sempre que possível, a gente tem que tentar substituir o colar cervical rígido de uma urgência, de um resgate, por um colar de cuidados agudos, com assessoria de um profissional de saúde qualificado, assim que possível remover, então, esse colar o mais rápido possível, conforme indicado pela condição clínica. Se possível, a gente tira aquele colar duro que chega ao paciente pranchado. Então, vamos só classificar as lesões. A gente tem que saber diferenciar lesões por pressão de outros tipos de ferida, né? Eu coloquei noutra aula esse slide, é importante a gente ver, por exemplo, a diferença entre uma úlcera diabética e lesão por pressão, né? Então, a úlcera por pressão é o local de contato com o apoio que o paciente usa para deitar ou ficar sentado, enquanto o pé diabético, aí a gente vê que o apoio no pé, o paciente consegue andar, mas apesar de tudo, ele machuca o pé. Então, a gente tem que usar um sistema de classificação de lesão. Então, a gente falou na primeira aula do estágio 1 ao estágio 4, principalmente, ou quando não é possível estagiar, ou quando é desconhecido. E importante é verificar se há concordância clínica na classificação de lesão por pressão entre os profissionais de saúde responsáveis pela classificação. Então, às vezes, um profissional põe classe 1, outro põe classe 2. É importante aí tentar acertar aí as diferenças para que seja uma conversa só, principalmente aí na passagem de caso e nos cuidados. Avaliação da lesão por pressão e o monitoramento da cicatrização. A gente precisa realizar uma avaliação inicial abrangente do indivíduo com lesão por pressão. Então, a gente usa aí a escala de Braden, né, e classifica a lesão.
A gente tem que definir metas de tratamento consistente com os valores e metas do indivíduo, com a contribuição dos cuidadores informais da pessoa e desenvolvimento de um plano de tratamento que suporte esses valores. Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar e uma equipe que vai acompanhar o paciente, né? Às vezes é a família, então elas têm que estar aí também entendendo a conversa que a gente está fazendo aí na tentativa de prevenção de lesão por pressão. Realizar, então, uma reavaliação abrangente do indivíduo se a lesão por pressão não mostrar sinais de cicatrização em 2 semanas. Então, o corte aí que a gente tem são 2 semanas. A úlcera, a partir do momento que é identificada, ela tem 2 semanas aí para começar a cicatrizar, né? A gente não quer que ela cicatrize inteira, igual a foto aí, que a gente sabe que demora muito tempo. Mas tem que ter uma evolução positiva em 2 semanas, senão alguma coisa está errada. Principalmente aí o tratamento local, a redistribuição da pressão e a nutrição. Lembra que a gente falou várias vezes nas aulas de curativos, a gente precisa que o paciente coma bem, porque é o tijolo aí que vai fazer a cicatrização. A gente precisa avaliar a lesão por pressão inicialmente e reavaliar pelo menos semanalmente para monitorar o progresso. Então, colocar no plano semanal aí uma reavaliação em algum momento, semanalmente aí da ferida. A gente precisa selecionar um método uniforme e consistente para mensurar o tamanho da lesão por pressão e a área da superfície, para facilitar comparações significativas das mensurações. Então, coloquei na foto aí o mais moderno, que é a mensuração digital, né? Então, ela consegue aí, muito mais fácil, através de um aplicativo, dizer a área, até um pouco da profundidade da ferida, e através de fotos a gente vai comparando. Mas também dá para tentar, a gente já teve uma aula lá atrás sobre isso, sobre como medir ferida, pode ser com a régua, pode ser com papel, aquele adesivo, né, o plástico adesivo, tem várias formas aí para fazer. Lembrar da palavra time, né, que é o cuidado da ferida, então a gente tem que avaliar as características físicas do leito da ferida, da pele, a cada avaliação da lesão por pressão, então tem que ver o tecido, a infecção, a umidade, as bordas, então trata como uma ferida também, igual às outras, mas a principal aí é a avaliação da distribuição da pressão e das forças de deslizamento que tem que ser cuidado. Temos que monitorar o progresso de cicatrização por lesão por pressão e considerar uma ferramenta validada para monitorar. Então, a gente tem que ir monitorando aí através de uma foto ou uma forma de comparar a cicatrização. E a gente sabe que mesmo a gente saber que a lesão por pressão pode vir de um momento ou um estado em que o paciente não tenha dor, em algum momento ele pode desenvolver dor naquela lesão, né? Então a gente tem que aí fazer uma escala de dor para entender aí qual é a dor do paciente em relação àquela lesão. E a gente inicialmente usa estratégias não farmacológicas para o manejo da dor. É a primeira linha. Para reduzir a dor associada à lesão de pressão. Então, existem várias formas, aqui foi só um exemplo, eu coloquei em inglês, mas a gente sabe que música, isso aqui é de um hospital, né? Então, terapia por música, relaxamento, né? Imagens, algumas distrações, ler, né? Então, tem várias formas aí de a gente tentar fazer um tratamento não farmacológico para dor. É sempre a primeira tentativa. A gente usa técnicas e equipamentos de reposicionamento, considerando a prevenção e gerenciamento da dor por lesão. Então, existem aí coisas muito modernas aí que ajudam no reposicionamento, não só a manual, mas tem essas automáticas, das macas, tudo que ajuda muito aí a gente a ter melhora da dor também no reposicionamento. A gente precisa usar os princípios de manutenção do meio úmido para a cicatrização das feridas. A gente tem que lembrar lá do time, o M é a umidade, então não pode estar muito seco, mas também não pode estar muito úmido, né? Tem que tentar achar a umidade ideal para cicatrizar. A gente pode, às vezes, numa categoria 1, usar um opioide tópico para gerenciar a dor aguda por lesão por pressão. Então, vai lá, o paciente fez uma cirurgia de longa duração, na coluna, por exemplo, e ao final da cirurgia ele apareceu lá uma lesão categoria 1 na coxa ou na perna por um erro de posicionamento. Então está doendo aquele lugar, o paciente pode ter dor, então você pode usar um opioide tópico para tentar melhorar essa dor. Se não deu conta aí o opioide tópico, a gente usa aí o protocolo de analgesia, né? Vai subindo, tem protocolo de dor aguda.
Então, vamos lá, uma dipirona, um anti-inflamatório, né? Um tramal, uma codeína ou até a morfina. Limpeza e debridamento. Então, a gente lembra aí que o tecido da letra do time, né, o T, é importantíssimo aí para a gente tratar. Trata uma ferida, a lesão por pressão, como se fosse uma ferida normal. E a gente precisa limpar a lesão por pressão, né? Então, a gente vê uma higiene na lesão, uma lesão até que bonita, porque está granulando, mas é extensa, muito grande, né? Então, acaba que ela precisa ser bem limpa. A gente tem que usar soluções de limpeza com antimicrobianos para limpar lesões por pressão com suspeita ou confirmação de infecção, mas isso daí é GPS, né? Boas práticas, é segundo o guideline, né? Então, é meio... Não tem muita evidência assim de usar antibiótico tópico, mas no caso esse guideline ele afirma que uma sugestão é usar soluções de limpeza com antimicrobianos. A gente pode limpar também a pele ao redor da lesão, não pode esquecer dela. A gente pode usar IPHMB às vezes. Evitar remover a escara dura, seca e estável nos membros e calcanhares isquêmicos, a menos que haja suspeita de infecção. Então, esse aí é um ponto polêmico aí desse guideline, mas realmente a literatura fala sobre isso. Fala que essa lesão aí do calcanhar, ela não deve ser considerada aí como se fosse uma necrose de um pé isquêmico. Ela, assim, que põe em isquemia crítica aquele pé, tem que avaliar melhor, porque essa capa, no fundo, é uma proteção aí dessa região, e a gente não precisa remover, a não ser que esteja infectado. Infectou, aí realmente tem que se fazer o debridamento. Então, aí é um dos poucos lugares do corpo aí que realmente a gente deixa a necrose e a gente não precisa mexer nela inicialmente. Mas a gente tem que debridar o tecido desestalizado e com suspeita ou confirmação de biofilme da lesão por pressão e realizar a manutenção do debridamento até que o leito da ferida seja livre de tecido desestalizado e coberto com tecido de granulação. Tive na foto aí uma ferida grande, profunda, né, com tunelamento, mas no fundo aí uma granulação exuberante e um pouco de tecido digitalizado aí, um debris simples aí já ajudaria muito essa lesão. Infecção e biofilmes. Apesar de todos os cuidados aí, a gente acabou evoluindo para uma infecção, né, ou um biofilme. Como que a gente mantém um alto índice suspeito de infecção local e uma lesão por pressão? Então, olhando esses itens, né, retardou a cicatrização, não começou a cicatrizar em 2 semanas, começou a aumentar o tamanho, a profundidade, houve uma deiscência da ferida, apresentou um surgimento de tecido necrótico. O tecido de granulação é muito friável. Doutor, a ferida dele sangra por pouco, né? Então, isso daí tem que ter suspeita de infecção. Começou a fazer descolamento ou tunelização, o exudato aumentou ou teve uma alteração, às vezes era só seroso, aí começou a ficar mais espesso, começou a ficar quente ao redor da ferida, aí, sinais inflamatórios, né? Aumento da dor e o cheiro ele piorou, né? Era um cheiro tranquilo antes, agora está um cheiro mal cheiroso, né? Então, qualquer lugar do corpo, isso daí sugere para a gente uma infecção, né? Então, tem que ficar atento a esses sinais. Então, em relação ao biofilme, né? A gente lembra que o biofilme ele nem sempre tem infecção, né? Ele só está uma colônia ali atrapalhando a cicatrização. Então, quando tem falha da cicatrização, como tem resistência à terapia antimicrobiana apropriada, a cicatrização está retardada, apesar de estar sendo feito tudo certinho, o exudato aumenta, uma granulação frágil, até uma hipergranulação friável. Ele tem uma leve inflamação crônica de baixa densidade, os sinais secundários de infecção, provavelmente tem que ficar atento. Às vezes a infecção é ao redor da ferida e a ferida em si não está infectada, às vezes é só um biofilme nela. Então, às vezes a infecção ela se alastra. Então, tem que considerar o diagnóstico de disseminação da infecção. Se o indivíduo com lesão por pressão apresentar sinais locais ou sistêmicos de infecção aguda, incluindo, entre outros, também a cicatrização retardada, um eritema enorme que cresce ao redor da ferida, uma deiscência, a ferida ao redor fica dura, demasiado, ou tem crepitação, flutuação, ou a pele se descolore, fica desvitalizada, sinais de linfangite, algumas estrias ao redor da ferida, o paciente aí começa a evoluir para sepse, pode ter mal-estar e letargia, confusão, delírio, anorexia, principalmente em adultos mais velhos. Então, às vezes um adulto, idoso, cadeirante, tem uma lesão, e a família só fala, doutor, faz uns 3 dias que ele não come direito, abre o olho. Às vezes a infecção, a úlcera está infectada
e ele está evoluindo para uma sepse, só que ele não vai ter febrão, ele não vai ter muita coisa, às vezes é só o apetite que acaba. Então, precisamos determinar a presença da carga microbiana na lesão por pressão, por técnica de biópsia ou um swab semi-quantitativo. Então, nesse caso da úlcera, é possível, aí, conforme esse guideline, fazer aí um swab semi-quantitativo para ter uma ideia do que está causando ali a infecção. A gente precisa determinar a presença de biofilme na lesão por pressão por biópsia de tecido ou microscópico de alta resolução. Então, a gente consegue aí, através de um estudo, ver o que tá, se tem biofilme ou não. Mas, clinicamente, a gente consegue resolver. Dificilmente a gente chega aí nesses exames, né? Só um segundo. Apareceu um detalhe aqui. Muito bem. Continuando. Avaliar a lesão por pressão, por presença de osteomielite. Então, a gente vê nessa lesão aí, aparentemente, um pedacinho do osso aparecendo. Então, o osso exposto aí, a chance de estar infectado é gigante, muito grande. Se ele ficar muito áspero, aparecendo, está muito macio, ou se a lesão por pressão não for capaz de cicatrizar com o tratamento adequado. Então, a osteomielite aí é uma coisa muito grave numa úlcera por pressão. Então, provavelmente vai ter que fazer um debridamento do osso. Então, a gente precisa ficar atento aí para tentar não chegar nesse ponto. Então, como que a gente otimiza o potencial de cicatrização de uma lesão por pressão? Temos que avaliar o estado nutricional. Lembra, eu sempre falo isso, é importante, aí tem que ver a comida. Avaliação das comorbidades, para ver se está tudo controlado. Se o paciente está sendo imunossuprimido, tem que tentar reduzir isso. A gente tem que prevenir a contaminação da lesão, fazer um curativo bem feito. Lembra lá que, às vezes, o xixi, fazer uma barreira. Preparo do leito da ferida através de limpeza e debridamento. Geralmente tem que levar para o centro cirúrgico, fazer um debridamento para reduzir a carga aí, da bacteriana e os tecidos digitalizados, para aí sim começar aí uma boa cicatrização. Então, existem antissépticos tópicos na concentração apropriada para o tecido para tentar controlar a carga microbiana e promover a cicatrização. Então, tem que usar muitas vezes o PHMB, né, na ferida, porque é muito fácil de colonizar, principalmente no hospital. Então, a gente tem que fazer uma limpeza aí com esses agentes para tentar aí facilitar a cicatrização. Então, usar antissépticos tópicos, que são ativos contra o biofilme, em concentrações apropriadas para os tecidos, em conjunto com debridamento regular, para controlar e erradicar o biofilme suspeito, em lesões por pressão com atraso na cicatrização. Então, começou aí a não cicatrizar, suspeito de biofilme, debridamento e antisséptico tópico, né? Então, o PHMB ajudaria muito nesse caso. Antibióticos sistêmicos é quando a gente suspeita aí de infecção, né, com lesão de pressão e evidência clínica de infecção sistêmica. Então, a gente aí infectou, o paciente lá está com baixo apetite, então, considerar aí, dar para ele antibiótico sistêmico. Muito bem. Hoje foi mais rápido. Hoje estou reforçando o nosso curso. Então, já está chegando o dia disso aqui acontecer.